Glória a Deus. Aleluia. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que é o nosso manual de vida. Essa palavra que nós amamos, que nós acreditamos e que nós, em nome de Jesus, não damos ouvido às vozes desse mundo para querer orientar nossa vida. Nossa vida é totalmente balizada pela palavra do Senhor. E quanto mais nós somos expostos a essa palavra, mais a nossa alma é limpa pelo sangue de Jesus, pelas palavras de Jesus, e a nossa fé é aumentada a cada dia mais. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Deus de restauração. Nós estamos com esse tema esse ano aqui na nossa igreja, 2023, o ano da restauração. E nós vamos meditar aqui de uma restauração que Jesus fez na vida de Pedro. Nós vamos ler vários versículos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes, pois, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez,
tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Amém. Vamos ler até aqui. Esse aqui, o discípulo a quem Jesus amava, quem é? João. E ele mesmo estava se referindo assim a ele. Não foi Jesus que falou que o amava, mas ele se sentia amado pelo Senhor Jesus. Vamos falar sobre Deus da restauração. Vamos falar um pouco de um homem que talvez seja o personagem da Bíblia que mais se parece conosco. Pedro. Nós somos mais parecidos com Pedro do que nós podemos imaginar. Quem é esse homem? Discípulo e apóstolo e o líder deles. Ele foi chamado por Jesus para apacentar as ovelhas. Esse homem que pregava, e na primeira pregação dele, quantas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus? Depois dele restaurado pelo Senhor, depois dele ser cheio do Espírito Santo, com uma pregação, muitas pessoas se converteram ao Senhor. Esse homem que orava e os enfermos eram curados. Esse homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios. Esse homem que era filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, ele era casado, ele era pescador, ele era empresário do ramo da pesca. E morava em Cafarnaum, que era o quartel-general do ministério de Jesus. De todos os personagens da Bíblia, ele é o mais parecido conosco. Quando eu olho no espelho, eu vejo Pedro refletido ali. Ele, como nós, ele oscila entre altos e baixos, avanços e retrocessos, escaladas e quedas, coragem e medo. Define bem a nossa natureza cristã. A gente tem esses momentos de altos e baixos. Tem vezes que a gente está com a nossa fé assim, lá no topo e a gente está firme. De repente vem uma luta tão forte, a gente pensa que a gente não vai conseguir. Pedro também, ele era essa pessoa. Ele é contraditório. Às vezes ele era sólido como uma rocha e às vezes ficava só o pó. Jesus olhava assim: cadê aquele que falou que ia comigo até para a morte, se fosse necessário? Às vezes ele era vulnerável como o pó. Ele foi capaz da declaração firme de falar para Jesus, quando Jesus perguntou quem ele era, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois, quando Jesus estava falando a respeito da crucificação, ele falou: não, Senhor, eles não vão fazer isso com você. Ele se deixou ser usado por Satanás para tentar persuadir Jesus a desistir da cruz. E Jesus repreendeu ele firmemente. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus. Você é uma pedra de tropeço para mim. E você não está pensando nas coisas de Deus, mas só nas coisas dos homens. Pedro é aquele homem
capaz de uma fé tão robusta, tão forte, a ponto de dizer para Jesus, quando Jesus apareceu para eles no meio da tempestade, andando sobre as águas, os discípulos olharam, é um fantasma. E Jesus chegou, oh, sou eu. Aí ele, então se tu és Jesus, deixa eu ir aí com você andando sobre essas águas. Pediu para Jesus para ir, e Jesus falou para ele, vem, e ele foi. Mas quando ele começou a olhar para o vento, ele começou a afundar, e falou, Jesus, salva-me. E Jesus salvou ele. De uma fé tão poderosa para desacreditar no mesmo instante, ficar com medo de ser naufragado nas águas da incredulidade. Ele foi capaz de fazer promessas a Jesus, por ti darei a minha vida, e em seguida negou covardemente a Jesus. O chamado de Pedro, ele está registrado aqui no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 5. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas, capítulo 5, nos versículos de 3 a 11. Aqui no título da Bíblia está falando assim, a pesca maravilhosa. Quando aconteceu essa pesca maravilhosa, ele ainda não havia se tornado discípulo de Jesus. A partir de presenciar esse milagre que Jesus operou, Jesus chamou ele para seguir e ele foi. E largou tudo. Em Lucas 5, do capítulo 3 ao 11. Lucas 5, capítulo 5, versículos 3 a 11. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. As multidões estavam ansiosas por ouvir a palavra de Jesus e também ansiosas por receber os milagres que Jesus estava fazendo. E Jesus pediu para ele afastar um pouco o barco, para ele falar, sem a multidão ficar muito próximo. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Ao contrário do outro texto que nós lemos no início, apesar de terem muitos peixes, a rede deles não se rompeu. Mas nesse caso aqui, as redes estavam se rompendo de tantos peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Está vendo? Ele era empresário do ramo da pesca, ele tinha sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Assim foi o chamado de Pedro. Ele já começou presenciando o milagre de Jesus. E após essa pesca milagrosa, ele se tornou um apóstolo e passou a andar com Jesus e a ver os milagres de Jesus. E Jesus, conversando com os discípulos, tinha muita conversa das pessoas falando, quem é Jesus? E Pedro, ele teve uma revelação que não foi dele mesmo, mas Jesus falou para ele, foi o Pai que revelou isso para você. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17.
Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? E o Pedro, como sempre impulsivo, foi o primeiro que respondeu depressa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro respondeu depressa. Às vezes ele esperava até um elogio de Jesus, na hora que ele falou: não, eu sei que tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: olha, Pedro, não é por seu conhecimento, não é porque você é excelente, que você sabe disso, que você sabe dessas coisas, mas o meu Pai que revelou para você essas coisas. Pedro, apesar de ter falado para Jesus, Jesus já havia falado para eles. Jesus ficou durante 3 anos e meio aproximadamente ensinando os discípulos de perto, e ele sempre falava para ele que esse reino, o reino dele, não era aqui na terra. E os discípulos continuaram seguindo, mas eles não entenderam a verdade que Jesus estava ensinando para ele desde o início, que o reino não é aqui na terra. Eles acharam que Jesus ia tomar o governo romano e ia reinar aqui mesmo. E quando chegou a hora de Jesus ser crucificado, eles ficaram perdidos, eles acharam que tinha acabado ali. Ficaram perdidos, sem o mestre. E agora, o que nós vamos fazer? Um suicidou, o outro foi para um lado, uns queriam voltar para a antiga profissão. Ficaram desconsolados, a ponto de Jesus chegar ao lado de 2 deles que estavam caminhando no caminho de Emaús e conversar com eles e ficar com eles, e eles não perceberem que era Jesus que estava ao lado deles, por causa de quão triste eles estavam. Você não sabe o que aconteceu, que mataram Jesus. E aqui, no livro de Lucas, no capítulo 22, está registrado a negação de Pedro. Lucas 22. Está registrado no capítulo 22, os versículos 54 a 62. Na verdade, está registrado em todos os 4 evangelhos essa negação de Jesus. Mas Lucas, como ele era mais estudado, ele era mais entendido, ele era mais observador, ele escreveu com mais detalhes sobre a negação de Pedro. Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Então, Pedro nega Jesus. Esse é o título desse texto. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro ficou seguindo de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe dissera:
Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando ele falou isso para Jesus, ele falou, oh, não, o Senhor falou, olha, as pessoas vão se escandalizar de mim. Ele, não, esses aí podem até se escandalizar, mas eu não. Eu estou com o Senhor e não vou te negar, e se for preciso até para a morte, eu vou com você. E o Senhor já havia falado para ele, olha, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E quando somente Lucas registra essa parte aqui, porque Jesus havia sido preso, havia sido levado, e ele estava por ali, olhando de longe, sentou ali perto das pessoas. Os outros não falam que quando ele estava terminando de fazer a 3ª negação, Jesus passou e olhou para ele. E nessa hora que Jesus olhou para ele, ele se lembrou, caiu em si e chorou amargamente, por ter se lembrado do que Jesus havia dito e o que aconteceu. E diz a Bíblia que após negar Jesus 3 vezes, dizendo que ele não o conhecia, ao ser olhado por Jesus e ouvir o canto do galo, ele cai em si e chora amargamente e vai para casa. Naquela noite em que Jesus foi cuspido, esbordoado, aquela noite que Jesus apanhou. No outro dia ele desapareceu. Depois não fala-se mais sobre Pedro. O que aconteceu com Pedro depois da prisão de Jesus? Porque na crucificação ele não estava lá. Até porque ele já havia sido reconhecido. Você é um deles. Não, não sou, não conheço. Então, ele temeu pela própria vida. Ele sumiu, desapareceu, com medo dos judeus. Enquanto Jesus enfrentou o julgamento de Pilatos e a condenação da morte, e sendo crucificado, que foi uma exposição de opróbrio e de vergonha. Passa o sábado, Pedro permanece sumido, trancado. Chega o domingo, daqui um dia nós vamos celebrar esse domingo aqui, da ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Chega o domingo, as mulheres vão ao sepulcro, encontram ali aquele cenário que nós já sabemos, a pedra rolada, e o anjo pergunta para elas, por que vocês estão aqui procurando vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. E fala para elas assim, ó, ide, dizeis aos discípulos e a Pedro. Aos discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia. Então, vocês digam para os discípulos e para Pedro que ele vai encontrar com vocês lá na Galileia. Não bastava dizer, diga aos discípulos, Pedro não era um discípulo? Mas aqui teve o cuidado do anjo e o cuidado de Deus em falar para Pedro, citar o nome dele. Nesse recado, nós vemos o cuidado de Deus em trazer uma palavra específica para Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia como Pedro estava se sentindo tão derrotado e tão fracassado, e ele não estava se sentindo mais como um discípulo, e nem que ele era capaz de continuar a ser um discípulo, depois de tamanha vergonha da infidelidade que ele teve com Jesus. Jesus sabia que ele estava nutrindo no coração um sentimento de que ele não era capaz. Petrus, fragmento de pedra. Naquele momento era só o pó, não era mais pedra. Naquele momento ele era só o pó, porque ele negou o nome de Jesus, ele negou a fé, negou o seu apostolado, o seu discipulado, e mais que tudo, ele negou o Senhor Jesus. Pedro já tinha desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido de Pedro. Na nossa vida também nós temos fracassos, nós erramos, nós falhamos, nós temos deslizes. Mas Jesus não desiste de nós.
Às vezes nós passamos por determinada situação que nós pensamos que não tem mais jeito. Ah, não, acabou, não tem esperança mais. É um pecado, está abundante. Mas nós sabemos que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Jesus. Porque Ele morreu no nosso lugar, não foi à toa. Não foi por engano, foi por amor. Sabendo que nós éramos pecadores, que nós falharíamos, Ele morreu por nós para nos restaurar a nossa comunhão com Deus, que foi perdida e quebrada pelo pecado. Quando você pensa em desistir, Jesus, Ele investe em você, porque Ele não abre mão de você. Ele não desiste de você. Tem um louvor que o Hélito gosta, né? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus pelo amor dele que não desiste de nós. Porque senão nós não estaríamos aqui. Agora imagine vocês, Pedro recebendo esse recado do Senhor. Nessa caminhada de Jerusalém até a Galileia, porque antes a ordem de Jesus tinha sido para eles ficarem aonde? Em Jerusalém. Até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí depois Jesus mandou eles encontrarem com ele lá na Galileia. E essa caminhada, ela era de aproximadamente 123 quilômetros a 150 quilômetros. E nessa época, a gente sabe que a caminhada não era de ônibus, nem de carro. A maioria das vezes era em cavalos ou a pé. As pessoas andavam muito a pé. Imagina Pedro andando 123 quilômetros a pé, até encontrar com Jesus. E cada passo que ele dava, imagine o que estava passando na mente dele, do que Jesus falaria para ele quando encontrasse com ele. Porque a última coisa que ele viu foi a troca de olhares de Jesus com ele, lá naquele pátio, e ele chorou amargamente. Então, imagina a gente, uma pessoa que a gente falhou, e a gente vai encontrar com ela, imagina o que ela vai falar para a gente, o que passa na nossa mente esse filme. Nossa, o que fulano vai falar? O que vai acontecer? Imagina ele andando esses 150 aproximadamente quilômetros a pé, imaginando que Jesus falaria para ele. E pode ter pensado, Jesus vai apontar um dedo na minha cara e vai falar comigo. É, Pedro, você prometeu que ia comigo para a prisão, você prometeu que ia comigo para a morte e você me negou. Imagina Jesus chamando ele de infiel. Não, você é infiel, Pedro. Eu não posso confiar em você porque você é infiel. E diz a Bíblia que quando ele chegou no Mar da Galileia, Jesus não estava lá ainda. No início do texto que nós lemos aqui, fala que eles chegaram lá e Jesus ainda não estava lá. Por isso que eles resolveram pescar. Como chegaram, Jesus não estava lá. Ah, não estamos fazendo nada, vamos pescar. Que é a nossa profissão, é o que a gente sabe fazer. Vamos pescar. E ele tomou a decisão de pescar, que era a profissão dele. Ou seja, ele, esse ministério não dá mais para mim, então eu vou voltar para a minha antiga vida, que era pescar. E como ele era um influenciador nato, na hora que ele falou, eu vou pescar, os discípulos, nós vamos também. Se você vai, nós vamos também. Porque ele era assim, por isso que Jesus escolheu ele. Jesus não erra na escolha que ele faz. Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui, para cumprirmos o ID dele. E ele não erra, não erra. Deus não erra. E se ele escolheu você, ele vai te capacitar, vai te fortalecer para você cumprir a missão que ele tem para você. Glória a Deus. Aleluia. E como ele era um líder nato, os discípulos falaram que ia também. E naquela noite, imagina pescadores experientes, empresários do ramo da pesca, já conhecia aquele lago, já conhecia aquele mar e ficaram a noite inteira, não pescaram nada. Não pescou nem... Qual que é um peixe famoso aqui da nossa região? Nem uma traíra, nem um lambari, nem um peruá. Nem
sei se ela tem, né? Nem o tucunaré, nada, nenhum peixe. Imagina o diálogo deles, hein? Realmente, né? O mar hoje não está para peixe, não. Nem para pescar a gente está servindo. Sem Jesus a gente não vale nada, não serve para nada. E é verdade, sem Jesus, nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Ele falou, sem mim, nada podemos fazer. E eles ficaram ali a noite inteira e não pegaram nada. Jogaram a rede para cá, para lá, mudaram de lugar e nada. E eles estão voltando. O dia estava quase amanhecendo já. De repente, ali falou a medida. Essa medida, ela é aproximadamente 90 a 100 metros. Que eles estão voltando do barco e Jesus está lá na praia. E fala para eles, 90 metros é mais ou menos um quarteirão de distância, não dá para falar. Filhos. Então Jesus teve que gritar, filhos, para eles ouvirem. De um quarteirão no outro não dá para conversar sem gritar. E Jesus teve que falar alto para eles ouvirem. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus podia ter falado com ele, os seus medrosos, seus incompetentes, seus covardes. Mas Jesus chamou eles de filhos. E é assim que ele fala com a gente. Aqueles homens fracassados, quebrados, desanimados, Jesus chamou de filhos. E aqui nessa fala de Jesus chamar aqueles homens de filhos, tem uma tonelada de graça de Jesus. Esse favor imerecido que alcança também a você e a mim. É assim que ele nos chama, de filhos. Jesus perguntou para eles se eles tinham alguma coisa para comer. Não porque ele precisava dessa informação, porque ele já sabia. Ele já sabe de todas as coisas. Mas porque ele queria criar um vínculo, criar uma conversa com aqueles homens. E o que Jesus ouviu deles? Não temos nada. E aí Jesus, eles mesmos devem ter pensado, nada, nossa pesca sem Jesus ela é fracassada. Sem Jesus não dá nada. E Jesus fala para eles, lança a rede à direita do barco, que vocês vão achar. Aquele a quem nós servimos, irmãos, é o Deus Criador do céu, da terra e do mar. E ele ordenou um cardume, que aqui ele especificou a quantidade de 153 grandes peixes, ficar ali do lado, que ele mandou lançar a rede. E aí, quando eles puxaram a rede cheia de peixe, João logo falou, Pedro, é Jesus, Pedro, que está ali. E Pedro, mais uma vez, o que ele fez? Pulou na água e foi nadando, depressa, para encontrar com Jesus. E quando ele chegou lá, ele nadou esses 90 metros mais ou menos, tinha um braseiro, tinha pão e tinha peixe. Já tinha peixe assado. Só tem 2 lugares no Novo Testamento que aparece a palavra braseiro, que foi onde Pedro negou a Jesus, ali no pátio do templo, onde estava frio, porque lá é uma região que fica frio, né, de noite. Então, eles acenderam ali o braseiro e Pedro chegou lá perto, inclusive, para se aquecer. E nessa passagem, quando Jesus restaura Pedro, é como se Jesus estivesse montando para Pedro ali a cena da queda dele. É como se Jesus dissesse para ele, Pedro, você sabe por que eu coloquei essa fogueira aqui? É para curar a sua mente, para curar suas emoções, para curar os traumas do seu coração. É para te curar, Pedro, é para te restaurar, porque você vai apacentar as minhas ovelhas. É Jesus restaurando ali aquele Pedro, para curar, para restaurar, para que ele fosse erguido e se tornasse uma bênção. Porque Jesus queria mostrar para ele que a graça de Jesus, ela é sempre maior do que o nosso pecado. A graça de Jesus é sempre maior.
E Jesus já tinha aparecido outras 2 vezes. Essa era a 3ª vez que Jesus estava aparecendo para os discípulos. Mas aquele era o momento da restauração de Pedro. E escolheu o mesmo lugar onde ele havia sido chamado. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele: Pedro, a minha graça, ela é maior do que o seu fracasso. Eu estou aqui para te restaurar. Diz a Bíblia que Jesus os chama para trazer os peixes. E aí o diálogo mais interessante de Jesus com Pedro. Jesus perguntou: tu me amas mais que esses outros? Por que Jesus perguntou a ele se ele amava mais do que os outros? Porque antes ele havia falado que ele amava mais do que os outros. Ele chegou a falar para Jesus: não, esses outros aí pode negar, mas eu não. Tipo, eu amo mais do que os outros. Ele falou que jamais abandonaria e que daria até a vida por ele. Era como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu sou mais crente que esses aqui. Eu sou mais leal do que esses aqui. Eu sou mais fiel do que esses aqui. E Jesus perguntou para ele: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa? Você me ama mais do que esses outros? Você ainda acha que você é melhor do que os outros? Para Jesus restaurar Pedro, ele colocou ele no seu devido lugar. Porque nós não podemos ser restaurados se nós não reconhecemos onde nós caímos, onde nós erramos, sem reconhecer o nosso erro. Não tem como haver restauração sem confissão de pecado, sem reconhecimento de pecado. É impossível. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fez a segunda pergunta para ele: Simão, filho de João, você realmente me ama? Agora Jesus não estava comparando ele com ninguém. Era só você, Pedro, só você e eu. Você me ama? Só nós dois agora, cara a cara. Você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta a 3ª vez: você me ama? E Pedro ficou chateado, ficou magoado. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele amava? Porque ele havia negado 3 vezes. Era como se Jesus estivesse dando a ele a capacidade de se redimir por cada vez que ele havia negado. Jesus foi pedagógico para que Pedro retornasse ao que fizera antes. Ele havia negado 3 vezes, então ele lhe deu a chance de confessá-lo de novo 3 vezes. Para nos ensinar que para cada fracasso nosso, há uma graça suficiente para nos colocar de pé de novo. Deus estava restaurando Pedro de forma completa, porque a graça dele é maior do que qualquer pecado. Eu não sei quantas vezes você prometeu e falhou. De repente você pensa que não vai ficar em pé nunca. Ah, eu não consigo, eu quero. Paulo tinha esse conflito. Ele falava: o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. E a gente fica assim também: meu Deus, eu não quero fazer. E quando eu vejo, eu já fiz. Mas a graça de Jesus, ela é suficiente para cada erro nosso. Nós, enquanto estivermos aqui, é essa luta entre a carne e o espírito mesmo. E é para nos aperfeiçoar cada dia mais. Porque quando a gente pensa assim que a gente está muito bom, que a gente está num nível muito top, não, nós estou bom demais, eu já posso ir para o céu. Quem teve esse sentimento foi Satanás. Ele que queria se igualar a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele está sempre nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós olhamos para a nossa vida, nós examinamos a nós mesmos e vemos quão miserável e falhos nós somos e quão carentes nós somos da graça de Deus. E essa graça está disponível para nós. E nós precisamos dela a cada dia. Então, não importa
quantas vezes você cair, o Senhor Jesus, Ele sempre está disposto a nos levantar. A graça de Deus, ela é suficiente para restaurar a nossa vida. Quem fica colocando na nossa mente, eu não consigo, eu tento, mas, não, seguir a Jesus não é para mim, não. Isso é o diabo, que é o acusador. O diabo, ele é o acusador. Para falar, você não presta. Você não presta porque aí, tá vendo? Você quer acertar, mas você sempre erra. Essa voz é a voz do acusador. Agora, a voz de Deus para nós é derramar a graça dele. De um amor tão grande que enviou o Filho único para morrer no nosso lugar. Para nos restaurar e nos trazer de volta a Ele. E nós precisamos de ter essa noção da graça do Senhor para restaurar a nossa vida. E Deus, Ele se importa conosco apesar dos nossos fracassos. Jesus, nessa restauração, nesse encontro com Pedro, Ele restaurou não só a Pedro, Ele restaurou o ministério de Pedro. Pedro, ele se tornou um homem de Deus. E ali no cenáculo, com outros 120, ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daí, ao invés de ficar acovardado, ficar com medo, ele começou a pregar o Evangelho sem temer as autoridades que mataram Jesus e declarando ali que Jesus ressuscitou. Pedro é o homem que, após essa restauração, ele impunha as mãos sobre os doentes e os curava. Ele se tornou um gigante de Deus que não temia mais os açoites e as perseguições, nem a morte, porque ele estava cheio do Espírito Santo e havia sido restaurado. Tem uma passagem na Bíblia que fala que eles colocavam os doentes em camas para que quando Pedro passasse, a sombra dele curava aqueles enfermos. Um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença da nossa vida. Enquanto a gente não é restaurado pelo Senhor, a gente fica ali medroso, acovardado, mas quando a gente é revestido pelo Espírito Santo e com o poder, a gente muda a nossa postura, assim como aconteceu com Pedro. Depois disso, Jesus ainda falou para ele como que seria a morte dele na velhice e que ele glorificaria o Senhor com a morte dele. E Jesus o chamou para o seguir. Jesus não chamou ele para ter sucesso, para ter aplauso, para ser ovacionado, querido. Porque Jesus, desde o início, ele nunca enganou ninguém. A mensagem de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. É o contrário do padrão que o mundo fala para a gente. Que a gente merece ser feliz, que a gente tem que ser feliz, custe o que custar. Se te faz feliz, você faça. Não, Jesus não traz essa mensagem para nós. A mensagem dele é negar a si mesmo. É o contrário de querer ser feliz. É negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Esse é o verdadeiro evangelho que Jesus nos chamou para fazer. E Jesus chamou Pedro: segue-me. E ele seguiu. Pedro não demonstrou qualquer tristeza, desânimo ou frustração por saber que quando ficasse velho ele morreria crucificado. E ele ainda queria saber, que ele é muito curioso, e perguntou: e João, como é que seria? E esse, como é que vai ser? Porque João, era muito chegado de Jesus e deitou no ombro dele na ceia. Então esse daí é o queridinho, de Jesus. E ele, como é que vai ser? E o Senhor falou: o que te importa? Se eu quiser que ele fique vivo até o dia de eu voltar. E ele foi, não ficou desanimado. E seguiu e realizou o ministério de Jesus. Os historiadores dizem que ele foi morto dessa forma, que Jesus já havia falado para ele que ele glorificaria o Senhor com essa morte. E os historiadores falam que quando chegou a época da crucificação dele, já estava velho, e ele falou que não era para colocar ele igual Jesus, na cruz em pé. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendeu que ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Aqui era como se Jesus falasse para ele: ô Pedro, você falou que ia até morrer comigo, né? Mas não é agora não, espera aí. Na velhice vai chegar essa hora de morrer por mim. E Pedro
realizou. Imagina, irmão, se Jesus falasse para a gente como que ia ser nossa morte e quando. Como que a gente ia viver? Sabendo como seria a nossa morte e quando. A gente não ia ter paz para viver. Mas esse homem não, ele entendeu, ele foi restaurado e realizou grandes obras no Senhor Jesus, mesmo sabendo do futuro dele. E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala como que foi os dias finais de Pedro. Porque eu sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Ou seja, eu já sei como que é, porque o Senhor já me revelou, mas eu vou me esforçar para que, depois da minha partida, vocês lembrem-se dessas coisas. Assim como o apóstolo Paulo também, quando estava se aproximando a hora da morte dele, ele já estava julgado, condenado, aguardando também. Paulo, nós sabemos que ele foi morto, decapitado, ele estava ali aguardando. Ele também falou, o tempo da minha partida é chegada, eu já estou sabendo, mas ele continuou ali. Mesmo sabendo que já estava condenado, escrevendo as cartas, firme, glorificando o nome de Jesus e sabendo que o reino de Deus não é aqui. Que ali se encerrou a vida terrena, mas a vida eterna nós vamos desfrutar. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, olha, Roma vai me matar, mas não vai matar o meu ministério. Roma vai calar a minha voz, mas não vai calar o evangelho. Roma pode me matar, mas o meu ministério vai reverberar nos ouvidos das pessoas ao longo dos séculos. E hoje nós estamos aqui, em 2023, reverberando o ministério de Pedro, aquilo que ele pregou, aquilo que ele fez. Ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo e ninguém pode calar a voz do evangelho. Com perseguição, ou com martírio, com pandemia, ou com pobreza, nada pode parar o evangelho do Senhor. Porque essa palavra vai continuar e a igreja do Senhor ela vai avançar. Porque Jesus falou que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor ao longo da história. E louvado seja o nome do Senhor. Você aqui hoje, que já fez promessas e já fracassou, Jesus está aqui hoje para te perdoar, para te capacitar, para te colocar de pé, para te capacitar para viver. Jesus transforma o nosso templo aqui hoje no Mar da Galileia e nos dá uma nova chance de nos restaurar, de nos revestir do poder do Espírito Santo e do poder de Deus para que nós possamos estar aptos para pregar o Evangelho e cumprir o ID de Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a permanecer firmes, a permanecer fiéis, a não negligenciar o chamado do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos, assim como Pedro, nos colocar prontamente à disposição para sermos usados pelo Senhor e que Ele nos capacite a cada dia mais. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua graça maravilhosa. Senhor Jesus, nós não merecíamos nada, mas o Teu amor nos alcançou. Senhor, nos ajude, ó Pai, a dar ouvido somente à voz do Teu Espírito Santo, para que nós não possamos ficar confundidos com tantas vozes que nós ouvimos por aí, Senhor. Ó Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Senhor, venha nos restaurar nessa noite, meu Pai. Venha nos restaurar onde nós caímos, meu Pai. Onde nós pecamos, onde nós erramos. Nós sabemos que existe uma graça maravilhosa para nós.
Que o Senhor possa nos restaurar, nos fortalecer, Senhor, nos guiar em triunfo, ó Pai. Que nós possamos cumprir o ID do Senhor, que nós possamos não negar o Teu nome, Jesus, diante dos homens, ó Pai. Senhor, tantas coisas erradas nos cercam, ó Pai, um mundo cada vez mais difícil, onde nós estamos sendo atacados enquanto igreja do Senhor, cada dia mais, ó Pai, onde costumes mundanos têm querido nos cercar, ó Pai, nos desviar o olhar, ó Pai, que nós não possamos perder o foco, Senhor, que nós não possamos perder o alvo, Senhor, que nós possamos continuar seguindo, trilhando para a cruz, que nós possamos continuar seguindo, trilhando para o céu, Jesus. Venha nos abençoar, venha nos ajudar, nos guardar, ó Pai, que o Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos te agradar, ó Pai. Nos ajuda, nos restaura, Senhor. Nós queremos ser vitoriosos pelo poder do Teu sangue, Jesus, e que o mundo possa ver a luz de Deus em nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nos ajude a praticar, Senhor, nos ajude a guardar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus.